Muito boa tarde a todos, principalmente agora aos que chegam de novo, porque para nós esta já é a quarta audição do dia e a terceira relativamente à nomeação de Vossa Excelência como Diretor-Geral do Património Cultural. Esta audição é realizada no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, portanto, agradeço, tenho aceito o facto de estar aqui. Para além do Sr. Diretor-Geral, estão presentes também 3 dos 4 subdiretores-gerais, mas que não usarão da palavra, porque, de facto, a entidade que foi solicitada a presença é do senhor engenheiro Bernardo Alabassa. É a grelha que vai ser utilizada. A primeira intervenção, a senhora deputada Filipa Roseta, pelo grupo parlamentar do PSD, que é o requerente, depois 5 minutos no máximo, não é no máximo, não preciso de usar todos. E depois o senhor engenheiro tem 5 minutos para responder, depois a mesma coisa relativamente a todos os grupos parlamentares e depois no final um pequeno encerramento de 2 minutos, primeiro pelo requerente e depois por Vossa Excelência. Tem a palavra a senhora deputada, aliás, não é doutora, é arquiteta. Na verdade, Sr. Presidente, sou doutora, porque eu sou doutorada, mas tudo bem. Agradeço a palavra e vou começar agora, também sou arquiteta, sim. Começo agora, então, esta audição, agradecendo, obviamente, a presença de todos, nomeadamente do novo Diretor-Geral, que desejamos todos a melhor sorte nas suas novas funções, Bernardo Alabassa. Portanto, o que é que sabe, não é? Já teve conhecimento, seguramente, que a sua nomeação teve reações muito invulgares da parte do setor. Nas linhas do isto é um insulto, é uma arrogância da parte de pessoas que não são propriamente, são pessoas da área, nomeadamente o Presidente do Conselho Internacional dos Museus da Europa, do ICOM, que ouvimos aqui hoje, e do Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, João Neto, que também ouvimos aqui hoje. Portanto, eles ouvimos-los para saber se isto era apenas uma coisa de jornal ou se era verdade aquilo que eles estavam a dizer e, na verdade, acabaram por reiterar as críticas, dizendo que não era nada à pessoa, como é evidente, e nem à capacidade que a pessoa teria para ser um bom gestor noutra área, mas que não conseguiam ver do currículo nenhuma evidência que tivesse alguma experiência em política cultural. Isto associado, e agora estou a fazer uma síntese do que ouvimos agora, associada a não existir propriamente uma linha clara no entendimento deles sobre política cultural, acaba por criar uma enorme apreensão no setor. E foi por isto que o PSD pediu até para toda a gente ser ouvida e clarificar, caso haja qualquer coisa para clarificar, para ficarmos todos mais descansados, sabendo que o nosso património tem que estar nas mãos de alguém que tem competências nesta área, nesta matéria e neste setor. Portanto, eu tenho para si 2 perguntas. Primeiro é como é que interpreta estas reações do setor? Acho que era importante termos a sua sensibilidade sobre esse assunto. E depois, também quando foi nomeado dizendo que ia haver um novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes. O que é este novo ciclo? Portanto, são as 2 perguntas que eu tenho para si. O que é este novo ciclo? Como é que ele se caracteriza? E como é que interpreta estas reações do setor? Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada. Gostaria inicialmente de agradecer, enfim, a oportunidade de poder, enfim, clarificar ou ajudar a clarificar alguns dos aspectos que foram suscitados, algumas das questões que foram suscitadas a quando do anúncio da minha nomeação, portanto, ainda antes da nomeação ter ocorrido, mas eu diria que, enfim, não querendo comentar comentários, gostaria apenas de referir a esse título que acho que, enfim, é a salvaguarda e a preservação do património cultural. Não se importa de falar um bocadinho mais alto e puxar. A salvaguarda, preservação e a dinamização da sua, enfim, disponibilização e exposição para o público e para todas as pessoas, enfim, uma matéria muito relevante e que suscita naturalmente, enfim, uma participação, enfim, eu diria, apaixonada de muitos intervenientes e muitos agentes culturais. E, portanto, eu diria que isso é uma, enfim, relevante que assim seja esse interesse da sociedade civil relativamente àquilo que se passa
na preservação do seu património e, muito particularmente, daquilo que se passa, enfim, relativamente aos organismos que têm essa incumbência enquanto organismos do Estado. Portanto, enfim, não querendo comentar mais relativamente aos comentários que foram feitos. Relativamente à questão sobre que, no fundo, qual é que é a nova política relativamente ao património cultural, eu diria que não serei eu o principal destinatário dessa pergunta, mas aquilo que posso referir é que, enquanto orientação para a condução no fundo, do desenvolvimento da atividade da Direção-Geral do Património Cultural, gostaria de elencar aqui algumas das linhas essenciais, nomeadamente, enfim, estruturar a gestão das coleções públicas, enfim, até na sequência daquilo que foi o resultado do trabalho da Direção-Geral do Património Cultural, no sentido de avaliar, enfim, onde estavam as peças, em que condições é que estavam as peças, nomeadamente, e o exemplo é a denominada coleção SEC, e, portanto, no fundo, há que estruturar essa gestão pública das coleções públicas, enfim, e essa está acometida à Direção-Geral do Património Cultural. Eu diria que potenciar a exposição e a visitação dos acervos integrados nos museus, trazendo mais visitantes para os museus e levando os museus a mais pessoas. Concretização da autonomia dos museus, enfim, é uma legislação relativamente recente que ainda carece, em alguns aspectos, de ser concretizada e consolidada. Portanto, eu diria que a concretização da autonomia dos museus através do apoio à gestão, lançamento dos concursos dos dirigentes e a planificação plurianual de atividades e orçamento está por fazer, ou está por concluir em alguns aspectos. Portanto, enfim, e esta é uma medida muito relevante que tem impactos do ponto de vista de desenvolvimento de atividade dentro da DGPC muito relevante. Lançar um programa plurianual de meios e investimentos para a reabilitação, preservação e dinamização do património cultural classificado, dinamização de mecanismos de financiamento assentes na diversificação de fontes de receita, nos quais se insere o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e, portanto, urge dinamizar este fundo que já existe, ou a criação da Lotaria do Património. Portanto, no fundo, uma situação enfim, inovadora, eu diria, no país. E, por outro lado, enfim, e é um aspecto muito, muito relevante, é a maior capacitação da própria Direção-Geral do Património Cultural, do ponto de vista de recursos. Estou a falar no essencial de recursos humanos, e só para vos dar um exemplo, nós temos um departamento em que a idade média são 57 anos, média, e, portanto, isso é uma medida de sustentabilidade da própria atividade e das responsabilidades que a DGPC tem, enfim, que tem que fazer cumprir, e, portanto, essa é uma medida muito relevante e, portanto, assegurar que há uma renovação dos quadros e uma transmissão do conhecimento é determinante. Outro aspecto muito relevante é a desmaterialização dos processos, e a informatização da própria casa, enfim, com a integração e interligação dos vários sistemas que já existem. Portanto, eu diria que temos muito bons sistemas, não estão devidamente integrados e, portanto, esse é um desafio relevante. Por outro lado, é preocupante também, enfim, eu diria isto, tudo aquilo que eu estou a dizer não corresponde a crítica nenhuma relativamente às anteriores direções, enfim, eu diria que nós temos a obrigação de melhorar aquilo que herdámos, enfim, e muito trabalho foi desenvolvido, trabalhar também ao nível da melhoria das condições de trabalho dos colaboradores da DGPC. E estou a falar em termos de serviços centrais e também dos dependentes. Portanto, a DGPC tem mais de 900 colaboradores, enfim, e, portanto, é um aspecto muito, muito relevante. Eu vou-lhe pedir que acabe por agora e continuará seguramente a sua resposta, com certeza, enfim, utilizando vários períodos de tempo que terá posteriormente. Muito bem, agora passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor-Geral do Património e saudar a sua equipa e saudar uma vez mais os nossos deputados e deputadas que aqui estão hoje nesta audição.
Eu gostava de começar primeiro por lhe agradecer a sua presença, ouvi-o com atenção, mas antes propriamente de lhe colocar duas ou três questões que tenho aqui, eu gostava de recentrar aquilo que tem sido a preocupação desta audição. Esta audição, que foi disputada por um requerimento do PSD, tem assentado ao longo destas sucessivas pessoas que aqui foram chamadas a ouvir, em dois pressupostos bastante insólitos, em particular não insólitos para quem considera que tudo o que é privado significa privatização e tudo o que é privatização significa mercantilização, mas insólito para um partido como o PSD, que tem não só subscrito, como defendido e ido atrás desse prejuízo, correndo atrás exatamente dessa linha de orientação que o Bloco e o PCP têm trazido como tema para esta audição. É assim que, por exemplo, se constrói um conjunto de processos de intenção em que alguém, por ter estado em funções de património público e por ter exercido simultaneamente funções no privado, é visto como um perigo iminente para a privatização. É assim que, por exemplo, quando se fala no programa Revive, se diz imediatamente que isto pode significar algo, meu Deus, ai Jesus, que vamos privatizar todo o património cultural. É assim que se alimenta, direta ou indiretamente, um conjunto de pressuposições, processos de intenções que estão longe de ser aqui demonstrados. Eu considero absolutamente legítimo que qualquer deputado aqui dentro tenha as convicções que entender ter acerca do que é o património, o privado, o Revive, é absolutamente legítimo, tenho todo o meu respeito. Fico admirada, porque acho insólito isto vir da parte do PSD. Posto isto, Sr. Engenheiro, eu gostava de lhe colocar, como deve ter percebido, o que está em causa são as suas competências técnicas para as funções que está a desempenhar. Eu tinha como uma das questões exatamente aquela que a senhora deputada Filipa Roseta lhe acabou de colocar, mas eu gostava também de centrar um bocadinho mais. O senhor engenheiro acabou de se referir à sua visão acerca do que serão as funções da DGPC. Eu perguntava-lhe uma coisa muito específica. Está dentro desta concepção do novo ciclo uma importância do planeamento estratégico sério, rigoroso, estou a citar, e calendarização da recuperação do património, mobilizando investimentos, já calendarizados ou calendarizar, e, simultaneamente, realizar isto, pondo em prática o novo modelo de regime de autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios. Eu gostava de, dentro desta dupla vertente, de ouvir a sua opinião. E depois, uma vez que estão em causa a sua sensibilidade para o património cultural, eu pergunto-lhe se, quando ocupou cargos públicos no passado, exercendo funções de gestão ao nível do património do Estado, quer como Diretor-Geral das Infraestruturas do Ministério da Defesa, quer depois como Direção-Geral do Tesouro e Finanças, se interveio em processos de salvaguarda do património cultural. E, em caso afirmativo, como perspectiva a sua experiência e motivação para este nível de intervenção. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral, por favor. Muito obrigado. Começando pela segunda questão e aproveitando para responder à que não tive tempo, da Sra. Deputada, eu gostaria de começar por dizer que aquilo que me motiva são projetos e não cargos. Enfim, e portanto, se assim fosse, teria continuado na Direção-Geral do Tesouro e Finanças e não continuei, tendo optado por sair por modo próprio. Portanto, enfim, porque entendi na altura que, enfim, deveria dar lugar a outros, enfim, e portanto gostava de clarificar essa questão, portanto não estar agarrado a cargo, enfim, e motivar-me projetos, enfim. Relativamente à questão no fundo da minha relação com a cultura ou da falta dela, portanto, enfim, que se intui relativamente aos comentários que foram feitos, enfim.
eu diria que tive, enfim, a oportunidade, quer enquanto Diretor-Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional, quer enquanto Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças, enfim, a oportunidade de poder, enfim, apoiar um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo património cultural, enfim, e que, se me permitisse, faria um elenco relativamente rápido. Enfim, não serão todas, mas eu diria que são algumas das essenciais, enfim, intervenções, nomeadamente do ponto de vista de gestão de património público, cedências de património classificado a favor de várias entidades, dentre as quais, enfim, eu diria, salientaria o ex-Hospital Militar da Boa Hora, em Lisboa, à Cruz Vermelha Portuguesa, Convento da Saudação, em Montemoro Novo, muralhas do Castelo de Campo Maior, Hospital Termal, Parque de Dom Carlos e Mata Rainha de Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, Forte de Albarquela, em Setúbal, conjunto de prédios militares em Elvas, incluindo o Forte de Nossa Senhora da Graça, Convento de Jesus, em Setúbal, muralhas do Castelo de Vinhais, Quartel das Quadras, em Almeida, e parte da Muralha Fernandina e cerca do Mosteiro de Santa Clara, no Porto, a favor da Diocese do Porto. Adicionalmente a esta cedência, tendo em vista a salvaguarda do património, e aqui usando, enfim, eu diria, de uma prerrogativa legal de cedência a favor das autarquias, particularmente eficiente do ponto de vista de descentralização da gestão do património público e de salvaguarda do património. Também, no fundo, o financiamento de obras de reabilitação e conservação em património classificado, usando o orçamento direto das finanças. Forte São Filipe, Castelo de Palmela, muralhas do Castelo de Santarém, Escarpa da Serra do Pilar. Isto, no fundo, são intervenções de contenção das várias, enfim, escarpas, tendo em vista preservar o património aí edificado, aqui envolvendo o LNEC e a Direção-Geral do Património Cultural. Outra situação, Mosteiro de Santa Clara, Igreja da Azurara, muralhas do Castelo de Óbidos, portanto as duas primeiras em Vila de Conde, e não me detendo apenas só na questão da salvaguarda direta de património imóvel. Há aqui outros aspectos que eu gostava de focar, nomeadamente o CIPA, o processo enfim, de salvaguarda de um sistema que é determinante do ponto de vista de inventário do património arquitetónico, e isto eu gostava de relembrar que decorreu num processo de encerramento ou ameaça de encerramento por parte do IRU por não ter condições de prosseguir com aquela incumbência, com aquela obrigação, e ter anunciado que não pretendia manter o CIPA, e, portanto, foi por mim articulado com a Direção-Geral do Património Cultural a solução de o integrar na respectiva orgânica, sendo que cheguei a propor, no caso de não ser possível à DGPC garantir os meios para receber o CIPA na sua orgânica, que a DGTF o fizesse, por entender que era um instrumento fundamental. Outros aspectos, nomeadamente a transferência de 4 milhões de euros correspondente à dotação inicial do Fundo de Salvaguarda e Património Cultural, que estava por fazer há vários anos, era uma responsabilidade do Ministério das Finanças. Relativamente ao CNAS, que eu penso que, enfim, conhecem, fui eu que identifiquei, depois de ter sido suscitada essa necessidade de instalação do CNAS, fui eu que identifiquei o imóvel para o qual vai ser, enfim, no fundo, está a ser instalado neste momento, e identifiquei o imóvel e reservei o imóvel desde 2013 até 2016, a altura em que a Direção-Geral do Património Cultural garantiu as condições para receber o imóvel. Um processo muito interessante que teve a ver com as denominadas joias da Índia e que correspondeu, no fundo, à afetação à Direção-Geral do Património Cultural num conjunto valioso de um espólio que foi salvaguardado por um funcionário do BNU em Goa. Vai ter que continuar daqui a pouco, está bem? Com certeza. Passamos agora à senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor engenheiro Fernando Albassa e restante equipa aqui presente.
No Bloco de Esquerda estamos preocupados, sobretudo por causa dos diferentes movimentos sociais que reagiram a esta nova equipa para a Direção-Geral do Património e Cultura. Sabemos que tem um percurso profissional sobre património imobiliário, mas não sabemos o que pensa sobre o património cultural ou que já decisões já tomou sobre o assunto. Que gostaríamos que expusesse aqui o seu trabalho na área, se eventualmente tem algum, se já deu pareceres sobre obras de recuperação de património classificado, quais, onde e que decisões tomou. O REVIV submeteu à Direção-Geral de Património e Cultura remeteu a Direção-Geral de Património e Cultura a um serviço de promoção dos interesses do Ministério da Economia. Das concessões já contratualizadas, sabe dizer-nos quantas garantem o acesso ao património intervencionado, quantas garantem centros interpretativos, quantas garantem promoção do conhecimento? Considera o Sr. Engenheiro que o melhor uso do património cultural é a transformação numa unidade hoteleira? Será que vislumbra outro tipo de utilização? A Ministra da Cultura anunciou a nova equipa, justificando-a com a necessidade de proceder a um novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes, adequadas aos novos desafios. Não considera que há uma valorização em demasia da área da gestão, em particular do património, em detrimento das áreas de património e da museologia, que têm outras especificidades, diria até incompatíveis com a gestão imobiliária, que visa apenas o ganho? E uma última pergunta, para nós muito importante. Relativamente à Fortaleza de Peniche, mantém a decisão de transformar a Fortaleza no Museu Nacional da Resistência? Termino afirmando que o que está em causa é, sobretudo, ter ou não ter uma estratégia para o património cultural. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Diretor-Geral, faz favor. Se calhar começaria pela última pergunta. Enfim, a mim compete-me cumprir a decisão de abrir um museu na Fortaleza de Peniche. E, portanto, isso não estará, obviamente, em causa. E, portanto, tudo faremos na Direção-Geral, não só eu, mas toda a Direção-Geral, para o cumprir e cumprir dentro daquilo que, desejavelmente, são enfim, o planeado em termos de faziamento. Portanto, sobre esse aspecto não há dúvida nenhuma. Relativamente à questão, enfim, dos hotéis no património e se, enfim, serão instrumento único para garantir a salvaguarda, não são, com certeza. Enfim, eu gostaria só de recordar que o programa, enfim, REVIV, é um programa de recuperação de património classificado mediante um aproveitamento turístico, não só hoteleiro. Enfim, eu diria que se começou pelos imóveis mais significativos e que têm, eventualmente, essa capacidade de acolher hotéis, mas eu diria que o aproveitamento turístico não se reconduz apenas ao aproveitamento, enfim, ou da instalação de hotéis. De qualquer das maneiras, foi um programa que foi lançado pelo Governo e que, enfim, foi decidido pelo Governo criar um grupo de trabalho permanente com o envolvimento da Direção-Geral do Património Cultural, do Turismo Portugal e da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Enfim, e a intervenção da Direção-Geral do Património Cultural é a de avaliar previamente, enfim, e fazer o estudo histórico dos imóveis que são integrados no programa. Enfim, para esse efeito, devo dizer que está estabelecido um protocolo com a Universidade Nova, por forma a garantir que a professora Raquel Henriques da Silva promova os estudos históricos relativamente aos imóveis e, portanto, garantindo que, e isto numa fase prévia a qualquer lançamento de concurso, que existem condições para eventualmente haver esse aproveitamento e garantir que as intervenções são feitas mediante a salvaguarda dos aspectos mais relevantes do imóvel. Portanto, no fundo, quer dizer, pelo menos, enfim, é esse o princípio e eu diria que é preferível ter, neste caso, depois de uma decisão, enfim, de desenvolver este projeto, envolver a Direção-Geral do Património Cultural numa fase prévia
e não ser confrontada com projetos depois desenvolvidos para esse património. Portanto, no fundo, os termos de referência que são definidos pela Direção-Geral do Património têm em vista precisamente a salvaguarda do património classificado, de acordo com aquilo que são as indicações emanadas por tais estudos históricos que são realizados. Portanto, eu diria que esse aspecto, enfim, é crucial. Agora, eu diria que, enfim, compete ao Estado, nomeadamente através da Direção-Geral do Património Cultural e não só, preservar o património de todos nós e fazer salvaguardar e preservar o património não só público, enfim, e, portanto, eu diria que é um programa, há muito mais iniciativas e eu recordaria que há um orçamento da Direção-Geral do Património Cultural que também tem, no fundo, a responsabilidade de, com esse orçamento, concretizar essa salvaguarda de património público, portanto, enfim, e património classificado, neste caso. Portanto, eu diria que não é exclusivo, enfim, ter este programa e este programa baseado no aproveitamento de imóveis ou na instalação de hotéis em património classificado. Eu, enfim, já agora gostava, relativamente a este título, a esta questão, enfim, no fundo partilhar que, enfim, foi interessante para mim constatar que aparece como sócio da APOM, portanto, Associação Portuguesa de Museologia, o Hotel de São Paulo, Museu Hotel. Portanto, Convento de São Paulo, Museu Hotel. E refere-se, enfim, na página do dito estabelecimento hoteleiro, Hotel-Museu, a preservação da impressionante coleção de azulejaria impõe uma nova forma de utilização da ala museológica. As antigas celas dos monges, os seus corredores e fontanários constituem um autêntico museu vivo. Estes espaços, proporcionando aos nossos hóspedes a oportunidade de não só visitar o museu, como poder ainda usufruir da experiência única de dormir no museu. Portanto, eu diria que, enfim, e eu conheço esta situação em concreto e acho que é um exemplo muito positivo da preservação de património, neste caso nem sequer é público, e, portanto, eu diria que há aqui um aspecto, neste caso, enfim, a experiência é apenas oferecida aos hóspedes, e a preocupação que demonstrou é, de facto, muito legítima de conseguirmos garantir que há um aproveitamento dos imóveis, mas que se garante que haja a possibilidade de continuarem a ter uma, no fundo, visita e exposição pública. Portanto, enfim, é uma preocupação da Direção-Geral do Património Cultural, enfim, partilhada e, portanto, não cumpre-nos a nós fazer garantir, enfim, esse acesso público. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra para a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural e demais equipa aqui presente. Ao Sr. Diretor-Geral, começar já por uma questão. As pessoas, quando saem de casa e vão para o seu posto, para o seu emprego, não vão para lá colaborar, vão lá trabalhar. São trabalhadores da administração pública. E começa logo por aí o problema, não é? Temos que olhar para as pessoas e para as coisas tal como elas são. E esta questão aqui é uma questão determinante e nós gostávamos de entender, de facto, como é que o novo Diretor-Geral do Património Cultural analisa a falta de trabalhadores na própria instituição. Porque disse uma generalidade aqui, mas não fez uma avaliação de fundo, sendo que é reconhecido por várias entidades que a DGPC sofre brutalmente com uma falta de trabalhadores. Depois, nós gostávamos de fazer perguntas muito práticas para percebermos de facto o enquadramento em que nos estamos a mexer. Gostaríamos de conhecer que propostas concretas tem para a salvaguarda dos sítios arqueológicos. Que medidas é que vai tomar nesse sentido? Gostaríamos de perceber quais são as linhas prioritárias que vai desenvolver a DGPC ao nível do património náutico e subaquático, e nomeadamente ao nível do cumprimento de convenções internacionais e compromissos internacionais do Estado, que medidas de urgência vão ser adotadas para que isso seja uma realidade. Gostaríamos de perceber qual é que vai ser a intervenção da Direção-Geral do Património Cultural na situação do LARC,
do LARC, do Laboratório de Arqueociências, nomeadamente ao nível das suas coleções de referência, ao nível da situação do pessoal e como é que analisa a situação do pessoal neste momento existente no LARC. Gostaríamos de saber também como é que analisa o impacto do processo de transferência de competências quanto ao adequado funcionamento de instrumentos nacionais especializados de gestão do património cultural. E refiro-me concretamente, por exemplo, ao Endovélico, ao Ulisses, ao Matriz, ao CIPA, enfim, todas essas ferramentas, e como é que considera que vai ser possível, de facto, garantir o funcionamento destas ferramentas que são fundamentais nesta área e de que forma é que elas vão ser incrementadas e mais, de que forma é que se garante que elas funcionam convenientemente, porque há várias queixas também em relação a essa matéria. Depois, gostaríamos de entender que medidas é que a Direção-Geral do Património Cultural vai desenvolver no sentido do cumprimento integral do RTA pelas entidades enquadrantes. Esta é uma situação que tem vindo a ser denunciada, em que há uma fragilização do lado de quem presta os trabalhos e menos por parte das empresas que têm de assegurar esta situação. De que forma, então, é que a DGPC vai desenvolver medidas eficazes para o cumprimento da lei, porque a lei já prevê essa necessidade das entidades enquadrantes serem devidamente responsabilizadas. Também em relação àquilo que é o espólio detectado, aquilo que é a sua necessidade de conservação, a necessidade de estudo, a necessidade de divulgação daquilo que são os materiais exumados. Como é que analisa esta questão? Que medidas concretas vai a Direção-Geral do Património Cultural desenvolver para que seja integralmente cumprido o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos? E depois, sendo que é uma situação que tem vindo a ser colocada uma série de vezes, inclusivamente temos casos muito recentes em relação a esta matéria, o que é que vai ser desenvolvido por parte da Direção-Geral do Património Cultural ao nível de medidas cautelares, ao nível de medidas de acompanhamento, de troca de informação ao público, em relação à salvaguarda do património em situação de ameaça, nomeadamente por via das explorações da agricultura intensiva. Estas são algumas das questões que nós tínhamos para colocar. Temos muitas mais, de fundo, porque, de facto, aquilo que nos parece é que o que aqui hoje foi trazido não foi uma proposta cabal, de fundo, de conhecimento, de estratégia, em relação à necessidade da salvaguarda pública do património cultural que é português e que inclui, naturalmente, aquilo que é património público, cultural, não é um património qualquer, é património cultural, inclui também necessariamente o privado. Mas então que medidas é que a DGPC está a desenvolver para cada uma destas áreas, do público e do privado? E de que forma é que me garante aqui à Assembleia da República que o interesse privado nunca se vai sobrepor àquilo que é o interesse público? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Agradeço o elenco, enfim, de preocupações, enfim, e de riscos relativamente ao desenvolvimento da atividade na Direção-Geral. Enfim, e eu diria que, tendo sido a opção realizar esta audição com 15 dias de casa, enfim, naturalmente ainda estou a reunir com os dirigentes da casa no sentido de fazer essa avaliação e esse diagnóstico interno. Algumas das situações já foram indicadas. Relativamente à questão de garantir o funcionamento dos vários sistemas e a sua articulação, enfim, eu diria que essas queixas, e isso já me foi transmitido, as queixas relativamente ao funcionamento dos vários sistemas, também resultam da obsolescência da infraestrutura informática que lhes dá suporte, e, portanto, não, mas... E, portanto, eu diria que essa avaliação está a ser feita pelos serviços e, enfim, e, portanto, nós, enquanto direção, estamos, neste momento, em fase de instalação, como deve compreender, e, portanto, terei todo o gosto em, oportunamente, responder a estas questões, enfim, não podendo fazer agora. Não disponho ainda das informações para isso. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a restante equipa aqui presentes. De facto, esta nomeação tem levantado algumas questões e algumas dúvidas legítimas, e daí a importância de receber aqui o Sr. Engenheiro Bernardo Alabassa, para que tenha também a possibilidade de se manifestar em relação a estas questões que têm sido levantadas. Eu começo precisamente por citar o Dr. Luís Raposo, que foi uma das primeiras pessoas que nós ouvimos, e em que ele referiu isto. Trata-se de alguém, referindo-se a si, obviamente, especialista em avaliação de imobiliária, alguém que no passado atuou várias vezes no lado contrário da mesa, ou seja, quando se pretendeu na área da cultura classificar como monumento nacional determinados bens, esteve do lado oposto, impedindo essa classificação em nome da rentabilização hoteleira. E, portanto, queria dar-lhe a oportunidade, se assim entender, de comentar esta afirmação. Queria lhe perguntar muito concretamente se considera que a sua experiência na área da gestão imobiliária lhe confere os conhecimentos necessários para esta pasta, e digo da gestão imobiliária, mas se quiser referir outras, esteja à vontade. Em que medida considera que os seus conhecimentos de gestão de património TUTCUR são úteis para a gestão do património cultural? Qual é, na sua opinião, a fronteira conceptual entre a gestão do património e património cultural? Existe algum receio também de que a sua contratação signifique uma tendência de privatização do património cultural? Pergunto-lhe se esses receios têm ou não fundamento, se existe ou não esse objetivo de rentabilização do património cultural e já agora se concorda ou não com a premissa de que a cultura não tem que ser lucrativa, tem que ser acessível. Ainda gostava de saber se considera ou não que se a cedência cada vez mais acentuada de património cultural em entidades privadas atenta contra o espírito da Lei de Bases do Património Cultural e, para finalizar, que medidas serão adotadas para assegurar o pleno e o universal acesso ao património cultural, seja móvel, imóvel ou imaterial. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado pelas questões colocadas. Relativamente à primeira questão, e admito que ela tenha subjacente um processo de classificação como monumento nacional da Estação Agronómica de Oeiras, pelo menos, enfim, foi um dos processos que foi referido na comunicação social. Gostaria a esse respeito de dizer o seguinte: quando no exercício de funções públicas, enfim, e em cada ministério, enfim, há a necessidade de, no fundo, intervir em processos, enfim, que envolvem outros ministérios, aquilo que é a obrigação dos dirigentes desses ministérios é salvaguardar e fazer cumprir as obrigações em cada ministério e de acordo com a legislação que está em vigor. E, portanto, a questão que se colocou na altura foi de que forma é que a classificação como monumento nacional teria impacto do ponto de vista de desenvolvimento da atividade que o INIAV fazia no imóvel e que ainda faz. Portanto, no fundo, o Ministério da Agricultura tem ali uma competência que desenvolve e, no fundo, a classificação teria naturalmente um impacto, sendo que não está em causa, ou não estava em causa e não está em causa, nunca esteve em causa nenhum parecer relativo à estação agronómica, tendo em vista a sua exploração hoteleira. E, portanto, eu gostava de deixar isto claro, nunca por nunca foi objetivo, no fundo, promover a exploração hoteleira, promover a exploração financeira do imóvel e muito menos retalhar o imóvel. Portanto, eu gostava de deixar isto claro. Aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que há vários interesses públicos que são prosseguidos pelos vários ministérios e que eles muitas vezes têm que ser compatibilizados. E, portanto, no fundo, aquilo que estava em causa é como é que, no fundo, a salvaguarda do património era compatibilizado com a atividade que o INIAV desenvolvia no imóvel. E, portanto, é isso e não é mais do que isso. Enfim, há outros aspectos técnicos que eu vos vou poupar, mas, quer dizer, eu diria que no essencial é isto e, portanto, eu diria que não há nenhum aspecto que possa ser, enfim,
considerado relevante para além disto que acabei de dizer, no que diz respeito ao parecer que foi emitido. Portanto, o parecer que foi emitido no quadro de competências da função que exercia à data. Portanto, relativamente a isso, enfim, gostava de deixar este aspecto enfim, clarificado. Já agora, relativamente, enfim, a este aspecto das classificações, devo dizer que tive assento no Conselho Nacional de Cultura, nomeadamente na secção do Património Arquitetónico e Arqueológico, e, portanto, tive a oportunidade de, enfim, na qualidade de conselheiro, participar em numerosos processos de classificação de património arquitetónico e arqueológico. Portanto, enfim, sobre isso não há, enfim, nenhum aspecto, sendo que, enfim, o quadro de exercício das funções é, para mim, claro, e, portanto, não reside aqui nenhum aspecto, enfim, que me limite ou condicione relativamente àquilo que é a salvaguarda do património cultural. Portanto, gostava de deixar isso bem claro. Relativamente às outras, confesso que não tive hipótese de, se me pudesse repetir. Relativamente, pronto, se considera que tem conhecimentos necessários para a pasta. Relativamente às condições, quer dizer, eu encabeço uma direção, enfim, que tem outros elementos com experiência vasta em vários domínios, incluindo, enfim, salvaguarda de património, gestão de coleções e museologia, e, portanto, eu diria que, enfim, isto não é, enfim, uma responsabilidade, é uma responsabilidade minha, mas, enfim, com o suporte de uma direção, e, portanto, não é, enfim, não está só dependente dos meus conhecimentos pessoais. De qualquer das maneiras, enfim, eu diria que a atividade de diretor-geral também é, no essencial, suportar-se naquilo que são os pareceres dos técnicos, a orientação técnica relativamente àquilo que, no fundo, é a prática da casa e o enquadramento legal vigente, e, no fundo, tomar decisões dentro desse quadro técnico e, portanto, cumprindo as orientações do Governo dentro daquilo que é o quadro regulamentar e normativo vigente. E, portanto, eu diria que essa é enfim, respondendo muito diretamente à sua questão, se considerasse que não tinha condições, não tinha aceito o convite que me foi dirigido pela Sra. Ministra. Enfim, e, portanto, eu diria que não vinha ao engano. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Passamos agora ao encerramento. Sr. Deputada Filipa Roseta, 2 minutos. E depois, para terminar, o Sr. Diretor-Geral também com 2 minutos. Agradecemos os esclarecimentos e acho que confirmou tudo aquilo no sentido em que é um gestor neste aspecto. Portanto, é realmente um gestor e está aí para gerir aquilo. Até na minha pergunta da nova política cultural, a resposta foi a melhor perguntar à Ministra. Portanto, eu entendo que está aqui para fazer um cargo de gestão. Tem a ideia que não foi sempre assim, como o seu portanto, sabe tão bem, melhor do que eu, que um processo de obra, como está a dizer, uma intervenção arquitetónica num património nacional pode causar muitas dúvidas sobre se aquela intervenção pode ser feita ou não, porque são valores intemporais e incomensuráveis que estão em causa. E, portanto, tipicamente seria o Diretor-Geral a tomar essa decisão. Isto foi feito inúmeras vezes na história da Direção-Geral. Portanto, aí é que nós não acreditamos que tenha essas competências e eu entendo acho que entende que o setor possa ter essa apreensão.
porque realmente é preciso décadas para tomar uma decisão tão difícil, e qualquer decisão errada numa intervenção numa fortaleza do século XV é uma decisão irrecuperável. Portanto, é esta a apreensão, e que tradicionalmente era tomada precisamente pelo Diretor-Geral, pode passar a não ser. É um facto. Agora, era esta clarificação. Portanto, eu não vou acrescentar mais nada, percebo, entendo absolutamente, portanto, vai ocupar uma função de gestão, e é essa a nova visão. Não é crítica, portanto, que seja bem gerida. Agora, o nosso grande problema é que a questão da gestão tem que estar sempre contrabalançada com os tais valores imateriais, incomensuráveis, e que, se forem danificados, são absolutamente irrecuperáveis. E é nesse balanço é que estamos nós e as pessoas que cá tiveram aqui. Foi essa a preocupação que eles exprimiram. Portanto, mais uma vez, ambos disseram, e que fica aqui claro, que não seria pela sua pessoa, mas pelas competências e pelo facto, de repente, a Direção-Geral ter uma pessoa da gestão e não da cultura. É esta a questão. Mas acho que isto ficou claro. Não é propriamente uma pergunta, pelo menos é a percepção com que eu fiquei. Pode estar errada, mas de tudo aquilo que disse aqui, acho que registramos essa alteração de visão do que é uma política cultural. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, por favor, para rematar. Obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de responder também à questão, enfim, da gestão, enfim, da privatização, como apareceu, enfim... Não estou a dizer que é a sua questão, enfim, da privatização, enfim, do envolvimento de privados, e eu acho que é algo que tem que ser, enfim, ponderado. Eu diria que, enfim, da boa gestão resulta, enfim, uma atitude ponderada e conhecedora dos aspectos, de todos, no fundo, o enquadramento das várias situações, e a esse título gostava, enfim, não os querendo amassar, de ler trecho de intervenções de especialistas na matéria, só para, enfim, enquadrar o tema. Estabelecer relacionamentos é mais do que um meio para poupar dinheiro. É uma revolução cultural que tem impacto em todas as atividades dos museus. É um desafio para os profissionais dos museus. Requer novas estratégias, responsabilidades, competências, até novas formas de expressão. Os profissionais dos museus devem ser corajosos e inovadores, desenvolver projetos interdisciplinares com outras instituições culturais, unir museus para uma melhor gestão administrativa e científica, promover novos modelos de gestão pública-privada. Este é um trecho. O segundo trecho é, enfim, partilho com a editorialista, isto é um artigo de opinião, a análise que faz quanto ao incremento do chamado mercado do património, seja na vertente da oferta proporcionada pelos detentores do mesmo, especialmente o Estado, o mesmo não se pode dizer, infelizmente, do outro grande detentor do património cultural público, a Igreja, seja quanto à resposta dada pelos setores não estatais da economia, de tipo cooperativo, associativo ou privado. O maior envolvimento destes setores na execução das políticas públicas de património, bem como a sua crescente e notável qualificação, faz parte do nosso desenvolvimento enquanto comunidade nacional e deve ser efusivamente saudado. Penso hoje até que, com provável reprovação dos meus colegas conservadores, profissional e socialmente falando, que não existe na atividade dos museus nenhum núcleo duro insuscetível de ser executado em outsourcing ou em parceria com privados. Nenhum mesmo. Nem sequer a gestão dos acervos. Isto está claro, desde que entendamos esta relação não apenas no plano das tradicionais formas de adjudicação, mas, o que é bem mais interessante e começa já a ser praticado, como estratégias de convergência centradas no museu, mas visando, obviamente, a prossecução de finalidades comuns. Obviamente, isto é um artigo de opinião. O primeiro, no fundo, foi proferido pelo chair do ICOM Italy, e o segundo foi proferido pelo Dr. Luís Raposo, chair do ICOM Europe. E, portanto, eu diria que, enfim, é do equilíbrio e da ponderação de onde é que pode entrar ou haver a participação, o envolvimento do privado relativamente àquilo que é a política pública, aquilo que é definido pelo público e concretizado por ambos. Enfim, e portanto eu diria que há uma preocupação, de facto, relativamente àquilo que é o resultado dessa colaboração, que eu diria que é desejável, enfim, mas que tem que ser regulada. Portanto, gostava de deixar essa preocupação e deixar, no fundo, nota de que tudo farei para que, enfim, o património que é público continue público, preservado e salvaguardado.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Sr. Diretor-Geral e dos seus de 3 subdiretores-gerais para estarem aqui presentes e responderem às perguntas colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Faz parte das nossas funções como deputados da Assembleia da República a fiscalização da atividade governativa e, portanto, também das nomeações que são feitas para os diversos órgãos da administração direta do Estado. Não são nunca questões pessoais, são questões relativamente ao exercício daquilo que é a gestão do setor público e a gestão daquilo do património de todos nós, no caso património cultural, noutros casos outro tipo de património. Desejo a todos, ao Sr. Diretor-Geral e aos Srs. Subdiretores-Gerais, à equipe, que façam de facto um bom trabalho, pela importância que tem qualquer Direção-Geral, e esta em particular, a Direção-Geral do Património Cultural, é muito importante para o nosso património, é importante para a preservação da nossa cultura, é importante para o património que deixamos aos nossos filhos e às gerações que vêm, mas também para o património que divulgamos junto das comunidades estrangeiras e as comunidades portuguesas noutros países. E por isso não posso deixar de dizer que, de facto, independentemente do currículo de cada um de vós, nós desejamos a todos, à equipe, que façam um bom trabalho pelo país e um bom trabalho pela cultura. Muito obrigada pela vossa presença. Nós continuaremos às 16h30, porque a Sra. Ministra, de facto, está disponível para antecipar um pouco a vinda dela. Obrigada.